Olá, tudo bem? Montei esse quadro aqui para um amigo e eu achei interessante, né? Por conta que ele não tem conhecimento nenhum de finanças, me achei meio complicado, porém na explicação para ele ficou meio conturbado, né? Para entender. Então bolei de fazer aqui para me postar no para o YouTube aí, que alguém tiver interesse, se for tiver a mesma dificuldade que ele, consiga colocar em prática, assim como eu já fiz, né? A organização financeira. A organização financeira, primeiro você tem que ter um salário, né? Se não tiver um salário, tem que ter uma renda extra, ter uma renda passiva, que seja de um aluguel, alguma coisa, um investimento que você tenha, qualquer coisa é uma renda passiva, que você não precisa trabalhar para conseguir, né? Aí eu coloquei aqui para ele, tem que ter o custo fixo mensal, que seria água, energia, alimento, prestação de carro, prestação de moto, alguma coisa que vai tirar o dinheiro do seu bolso, que você precisa disponibilizar de dinheiro para fazer o pagamento mensal recorrente, certo? Dentro disso tem, né, custos variáveis, são passeio, viagem, roupa que você precisa comprar, um tênis, algo desse tipo. Outra observação que eu fiz é a organização dos ganhos e gastos, né? Que seria pôr numa planilha, pôr um caderno, que seja qualquer coisa para entender o que precisa de organizar. Onde o dinheiro está indo, o que está fazendo com o dinheiro que não está sobrando, né? E a outro último ponto que eu acredito, se tiver alguma dívida, eliminação de dívida, para depois a gente conseguir alinhar salário, renda extra, renda passiva e os gastos mensal. Então assim, eu acredito para ele entender, né, o fluxo de caixa de entradas e saídas, porque se você não tiver isso claro na sua mente, não tem como você organizar suas finanças. Aí um outro item que eu coloquei para ele aqui é fazer com que o valor mensal dele pague as contas e sobre pelo menos que sejam uns 10%, 5% sobrar alguma coisa de início para futuramente eu conseguir auxiliar ele em outras questões, né? Para ele ter essa questão de organizar os valores para saber quanto ele ganha, o quanto ele precisa pagar, o quanto precisa sobrar, tem que ser com uma planilha. Pode ser um caderno para ele fazer o fluxo de entrada e saída, né? Então isso vai servir para qualquer pessoa. Não estou colocando aí nada de valor nem nada, apenas uma introdução, né? Aí eu vou fazer esse vídeo, depois eu vou pro outro, né? A renda ativa, que ele tem que saber quanto ele ganha de salário, e a renda passiva. Um exemplo que ele tenha um carro ou uma moto, ele consiga alugar, ele vai ter uma renda passiva. Ele não precisa de esforço, sair para trabalhar, pegar ônibus, qualquer tipo de condução, para ele conseguir ter esse valor todo mês na conta dele, ou todo dia, ou alguns dias da semana, né? E aonde colocar esse valor para sobrar? Então você pode colocar numa carteira remunerada, uma poupança, que é o pior dos rendimentos que seja, mas porém está colocando em algum lugar, né? Aí eu fiz aqui para ele um quadro financeiro. O salário, que ele é o ativo que ele tem que sair, fazer para ele conquistar. A renda passiva pode ser um aluguel, pode ser qualquer coisa que ele ganhe sem fazer nada. Ou até mesmo na poupança, que é o pior do investimento, mas todo mês cai um pouquinho, né? Existem outras maneiras, mas eu vou ensinar mais para frente. É uma renda extra. Então ele tem que, o meu salário é 1.000, mas eu fiquei mais tempo no meu serviço, fiz um final de semana que não estava dentro do meu contrato, ganhei mais R$ 100, então uma renda extra. Para isso, ele consegue, aí com essa clareza, ele vai ter que fazer uma reserva de emergência. Com isso, ele vai aumentar o patrimônio dele, certo? E uma reserva de oportunidade. Uma hora eu quero comprar alguma coisa que está na promoção. Se ele tiver dinheiro reserva, ele vai ter a reserva de oportunidade. Ele vai lá, compra o que seja, roupa, alimento, o que for, um carro. Mas é uma reserva de oportunidade. Os gastos fixos dele como saída, né? Entrada eu falei até agora, e saída: água, energia, aluguel, alimentação, passeio, escola dos filhos se houver, dívidas, negociar para pagar o quanto menos, ou organizar para quitar o quanto antes, prestação de carro, prestação de moto. Esse é o primeiro vídeo, eu vou cortar por aqui, depois eu vou fazer com mais clareza para entendimento de todos, tá bom? Então, como eu falei, é para uma pessoa, pode acabar sendo para quem tiver acesso a esse vídeo. Então, eu quero ajudar ele e ajudar outras pessoas, porque
né? A gente trabalha junto, a gente tem um salário bem parecido. E, né, por essa clareza do dinheiro, eu tenho uma condição mais tranquila do que a dele. Então eu vou fazer agora outro quadro, explicando para ele todos os passos. Então quem quiser seguir, esse é o primeiro vídeo.